crianças! Que bom estar com vocês em mais um encontro. Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia, do primeiro ao terceiro ano do Ensino Fundamental 1, anos iniciais, do canal 8.3 do Dever em Casa na TV. Você sabia que algumas atividades que fazemos trazem consequências para o espaço natural? Nós vamos falar sobre isso e muito mais. Mas antes, lembre-se de marcar a sua presença na nossa aula, ok? Para isso, é só você ou alguém que esteja aí com você que possa te ajudar a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, tá bom? Professoras e professores, na aula de hoje vamos trabalhar a habilidade comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas. O objetivo é explicar sobre os impactos das atividades humanas sobre o espaço natural, em especial na agricultura. Apresentações feitas e habilidades passadas, agora vamos ao conteúdo. Bom, como eu já havia perguntado, você sabia que algumas atividades que fazemos trazem consequências para o espaço? Vamos entender o que é o espaço primeiro, para compreendermos melhor isso, tá bom? O espaço é o local de interação entre os elementos, então todos os lugares são espaços. Mas para a gente começar a falar sobre isso, antes ainda, você sabe o que é um espaço natural? Bom, um espaço natural é aquele espaço que apresenta recursos da natureza e não sofreu alterações causadas pelos seres humanos ainda, entendeu? Encontrar um espaço que seja totalmente natural e que não tenha sofrido nenhuma alteração é um pouco difícil, mas ainda existem lugares onde isso é possível. Essa imagem linda que vocês estão observando na tela é um espaço natural que existe no Maranhão, que é um estado do Brasil. Essa formação de dunas de areia e pequenos lagos tem o nome de Lençóis Maranhenses. E aí, eu falei também sobre algumas atividades, mas o que seriam essas atividades? Bom, são coisas que fazemos, mas aqui vamos falar mais de atividades de trabalho, serviços, que são chamadas de atividades econômicas. Por exemplo, uma pessoa que cuida de bois, o famoso gado, está em uma atividade econômica. Um vendedor também, um pescador, um pedreiro e etc. Algumas atividades envolvem a natureza de uma forma mais próxima, mais direta. Já outras nem tanto assim. Não tem ligação tão próxima com os elementos da natureza. Nessa imagem, vocês podem observar um pasto com alguns bois. Muitas vezes, para fazer o pasto crescer, a vegetação nativa é queimada ou retirada, e isso é um exemplo de atividade que impacta nos espaços naturais. Algumas atividades econômicas, essas ligadas ao trabalho, são realizadas no meio rural, ou seja, estão ligadas ao campo, ao interior, como, por exemplo, a pecuária, que é a criação de animais como gado para a venda, ou a agricultura, que é a plantação de produtos. Por exemplo, outras atividades econômicas, outros trabalhos são realizados em áreas urbanas, ou seja, nas cidades. Alguns exemplos dessas atividades são o comércio, o trabalho com vendas e as fábricas, as indústrias. Então, você já parou para pensar que algumas dessas atividades, desses serviços, podem causar impactos, ou seja, consequências para os espaços naturais? Pois é. Vamos ver como isso pode ocorrer pensando mais sobre a agricultura, por exemplo. Vocês sabem o que é agricultura? A agricultura é o conjunto de técnicas usadas para cultivar a terra a fim de obter produtos a partir dela. A agricultura está ligada ao início dos aglomerados humanos, o que quer dizer que as pessoas começaram a se juntar para viver em lugares e depois começaram a praticar a agricultura. Antes, os seres humanos eram nômades. Nômades são pessoas que não têm uma moradia fixa. As pessoas antes da agricultura viviam mudando dos lugares. Elas não moravam por muito tempo no mesmo lugar. Eles construíam as suas moradias em diversos lugares. Usavam o que aquele espaço tinha para oferecer e depois se mudavam. Depois,
Eles aprenderam a plantar alguns alimentos que iriam usar e aí começaram a fixar moradia nos lugares, pois eles conseguiam o alimento onde estavam. Nessa imagem aqui, vocês podem perceber como era mais ou menos a vida de um nômade. Ele saía de um lugar para o outro e fazia sua casinha. E aí lá onde estava sua casinha, ele comia as coisas que tinham naquele lugar. Tinha frutinhas, tinha as plantas, e aí ele comia o que tinha. Quando acabava, ele se mudava. E aí ele fazia a casinha dele em outro lugar. E aí ele usava o que tinha a terra, ele comia o que a terra tinha para oferecer. Depois, quando acabava, ele se mudava de novo. E aí ele ia para um outro lugar, fazia sua casinha em um outro lugar e usava o que aquele espaço tinha. Mas quando as pessoas começaram a aprender a usar a agricultura, quando elas começaram a perceber que elas podiam viver em um lugar e plantar naquele espaço, elas conseguiriam fixar moradia. A agricultura permitiu que os seres humanos produzissem alimentos e estocassem para comer no tempo frio ou em tempos de seca, por exemplo. Com o passar do tempo, ela também possibilitou a troca de mercadorias entre comunidades diferentes, que produziam coisas diferentes. A partir desse momento, o ser humano começou a desenvolver técnicas para tornar a sua vida mais fácil e confortável, como a construção de casas e objetos que pudessem facilitar a sua vida e trabalho. Nessa imagem aqui, vocês podem perceber algumas pessoas usando ferramentas que foram criadas para facilitar a vida. Uma foice para conseguir cortar a plantação, cestos, uma lança. São coisas que os seres humanos criaram para facilitar a vida e o trabalho. Pelo mundo, a agricultura é praticada de diversas formas há muitos anos por inúmeros povos. Os povos indígenas em diversas partes do mundo, por exemplo, já praticavam diversos tipos de agricultura, quando sofreram os processos de colonização por outros povos. Como existem diversos povos indígenas, não dá para dizer com certeza que todos usavam as mesmas práticas, tá bom? Mas, nessa imagem, você consegue ter um exemplo de como povos indígenas de uma parte do Chile, que é um outro país, praticavam o cultivo de alguns alimentos. Nessa imagem, vocês podem ver milho, feijão e abóbora, que são alimentos produzidos a partir da agricultura. E esses alimentos eram produzidos por uma tribo indígena que vivia lá no Chile. Vocês gostam de comer frutas, verduras e legumes? Todas essas coisas vêm da agricultura. Por exemplo, o feijão e arroz que estão sempre na nossa mesa são alimentos que são plantados. Então, eles vêm da agricultura, entendeu? Então, para a agricultura acontecer, para que sejam plantados esses alimentos, existe uma preparação do solo. Não dá para que seja feito o plantio com o solo cheio de outras plantas e árvores nativas. Ou será que dá? Bom, os povos indígenas eles sempre produziram em harmonia com a natureza. Mas atualmente, os grandes agricultores não conseguem plantar e manter a floresta nativa, e nem reflorestar na medida que eles desmatam. E aí, por isso, os agricultores desmatam várias áreas, abrindo espaço para suas plantações. E aí a gente pode pensar assim, a agricultura é importante para alimentar as pessoas? É sim, claro que é. Mas também a gente tem que se perguntar, será que é preciso desmatar, ou seja, retirar tantas plantas e árvores dos seus locais para a gente ir plantando esse tanto que a gente planta hoje em dia? Muitas vezes, a forma como são feitos esses desmatamentos para abrirem espaços para a plantação, para a atividade da agricultura, acaba não sendo a melhor forma de fazer, pois as matas e florestas são totalmente retiradas. Porém, hoje em dia, existem técnicas de plantio no meio das florestas. Por exemplo, existem plantações de café no meio da floresta. Isso é uma coisa muito boa. Observem essa imagem. Nela, a gente consegue perceber a evolução da agricultura junto com a humanidade. Aqui a gente percebe no princípio, quando os homens começaram a inventar coisas, ferramentas que ajudavam eles a facilitar sua vida no plantio. E aí depois eles fizeram o arado de boi puxado por um animal, que aí fazia a vala na terra para que eles colocassem as sementes e aí facilitava mais o processo de plantar. Depois, com mais animais, um arado um pouco diferente, fica mais forte, é mais rápido.
e aí até a forma de hoje, que se usa um tratorzinho, um maquinário para poder fazer as valinhas na terra, para jogar semente. Hoje a maior parte da produção, a maior parte das coisas que são usadas na agricultura são ferramentas bem tecnológicas até. E com isso a gente percebe a evolução da agricultura junto com a evolução da humanidade. Outra questão que envolve a agricultura e com isso gera consequências para o espaço natural, para a natureza, é o uso dos agrotóxicos. Você já ouviu essa palavra antes? Agrotóxicos? Sabe o que isso significa? Então, os agrotóxicos são produtos químicos que são utilizados nas plantações para matarem os insetos, larvas e qualquer outro bichinho que possa comer, estragar ou até mesmo matar as plantas que foram ali semeadas. Para os agricultores, cada planta perdida pode causar um prejuízo, pois ele deixará de vender e de ganhar dinheiro com isso. Por esse motivo, alguns agricultores, os produtores, colocam agrotóxicos nas plantações, evitando assim que esses bichinhos sobrevivam e estraguem a sua plantação. Mas como podemos perceber pelo nome agrotóxicos, esses produtos podem ser muito prejudiciais, eles podem ser tóxicos e fazem muito mal para a saúde de todos, das pessoas, das plantas, dos animais e do solo. E o que isso pode causar de prejuízos para a natureza? Bom, esses agrotóxicos deixam o solo, a terra, mais pobre e mais dependente desses produtos, com mais riscos de deslizamentos. Isso também causa a morte de várias plantas e árvores que são retiradas, mas que seriam nativas daquele espaço. Além ainda de deixar vários animais que vivem nesses lugares sem comida, sem abrigo para se protegerem, fazendo com que eles precisem ir para outros lugares e corram vários riscos. Então, essa questão do desmatamento é uma das questões que a gente pode pensar em relação a algo que ocorre com o espaço natural por conta dessa atividade econômica que é a agricultura. Mas vocês acham que isso é extremamente positivo? Acham que isso é uma coisa boa? Então, é claro que as plantas serem estragadas não é legal mesmo. Mas não é só nisso que a gente tem que pensar. Os agrotóxicos são produtos químicos, como eu falei antes. Isso quer dizer que eles podem causar prejuízos, coisas ruins para a natureza. Por exemplo, imagine aí que um agricultor lançou um agrotóxico muito forte em grande quantidade nas plantas e que ele foi parar no solo. Isso pode prejudicar o próprio solo, a própria terra em que a planta está, entendeu? Isso causaria uma contaminação do solo pelo agrotóxico, o que não seria nada bom, não é mesmo? Outra questão em que podemos pensar a partir desse uso de agrotóxicos é a contaminação dos lençóis freáticos. Opa, um termo diferente que ouvimos aqui, né? Lençol freático. Você sabia que embaixo da terra existe água? Sim? Pois é. Lá por baixo da terra passam algumas camadas de água. E o lençol freático é a camada que fica por cima delas. E aí o que acontece? Quando o agrotóxico ele entra no solo, ele pode contaminar o solo. E aí ele vai passando pelas camadas de terra e chega até essa água, que é o lençol freático, contaminando a água que está por baixo ali também. Mais um risco de usarmos os agrotóxicos. Nessa imagem aqui a gente consegue perceber o ciclo da água, né? A água evapora, né, pela transpiração das árvores também, depois chove e aí ela adentra a terra e chega até o lençol freático. Quando o agrotóxico ele é jogado nas plantas, ele pode subir na evaporação, na transpiração das plantas, como pode também entrar pelo solo e aí contaminar o lençol freático, que é essa água que fica aqui embaixo. Mas você pensa que os riscos param por aí? Pior que não é assim. Além disso tudo que nós já falamos, os agrotóxicos podem causar doenças nas pessoas que têm contato com eles. A pessoa que usa, que aplica, ela pode ter contato e se contaminar trabalhando. Já a pessoa que compra, que consome, que come esse alimento, ela recebe o agrotóxico, ela pode se contaminar nesse contato,
caso o alimento não seja higienizado da forma correta. Após dizermos tudo isso, não quer dizer que todos os agrotóxicos sejam proibidos. Alguns são até liberados, com as quantidades que podem ser usadas também. Então, quer dizer que esses produtos podem fazer mal a quem trabalha com eles, quando a pessoa não usa os equipamentos, e também para quem come os alimentos que não receberam uma higienização adequada. Na imagem, a gente consegue observar uma pessoa aplicando os agrotóxicos, mas ela não está usando nenhum equipamento de proteção para o seu corpo, percebe? Mas é importante fazermos o uso do jeito certo, nas quantidades corretas, além de nos cuidarmos para não comermos alimentos contaminados e sem a limpeza deles antes dos consumos, ok? Então, higienizem bem os alimentos antes de consumir. É claro que existem outros serviços, outras atividades econômicas que causam consequências para a natureza. Mas a partir do que a gente conversou hoje, já dá para entender melhor e pensar sobre isso, certo? Bom, crianças, depois de pensarmos sobre tudo isso juntos, que tal a gente fazer umas atividades e testar os nossos conhecimentos, certo? Vamos lá! Questão número 1. Nós falamos sobre o que é um espaço natural, vocês lembram? Na figura número 1, temos uma cidade, toda construída pelos seres humanos. Já na imagem número 2, nós temos uma floresta, cheia de elementos da natureza. Qual dessas duas imagens mostra um espaço natural? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta com a resposta, ok? E aí, galerinha? Conseguiram pensar qual dessas imagens representa um espaço natural? A imagem da cidade ou a imagem da floresta? Vamos ver a resposta certa? Acertou quem disse que era a floresta, a imagem número 2. Muito bem, a floresta é cheia de elementos naturais, sem nenhuma alteração feita pelos seres humanos. E aí a gente consegue ver um espaço natural, certo? Excelente! Prontos para a próxima atividade? Então vamos lá! A questão número 2 é: qual o nome da atividade econômica do serviço que está ligado às plantações? Você se lembra? Nós também aprendemos sobre isso hoje. Busque na sua memória aí. É só completar a palavra com as letrinhas que estão faltando. Ó, já temos algumas letrinhas aqui. A gente tem A, G, R, espacinho, C, espacinho, L, T, U, R, espacinho. Quais são as letras que estão faltando? Uma dica é que as letras que faltam são vogais. Vou dar um tempinho para você fazer isso com calma. Pense direitinho. Então, pessoal, vocês conseguiram completar a palavra? Como é o nome da atividade econômica, do serviço, que está ligado às plantações? Acertou quem disse a palavra agricultura. Muito bem! Você observou que usamos vogais para completar essa palavra? Nós colocamos a vogal I, a vogal U e a vogal A. E aí? A palavra é agricultura. Ela tem 5 sílabas. Vocês percebem que essa segunda sílaba aqui tem um sonzinho diferente, ó? Gri, gri. O GRI faz gri. O R tem um som que dá uma puxadinha na garganta, assim, ó. Entendeu? Parabéns, crianças! Temos aqui a palavra agricultura.
Quantas coisas legais a gente aprendeu hoje, vocês perceberam? Hoje nós falamos sobre o que é um espaço natural. Nós também falamos sobre as atividades econômicas, tanto rurais quanto urbanas, que são desenvolvidas nos espaços. Aprendemos mais sobre a agricultura, que é a atividade econômica envolvida com as plantas, com as plantações. E como essa atividade pode gerar consequências com as ações dos seres humanos sobre os espaços naturais, pensando no uso dos agrotóxicos e nos desmatamentos, por exemplo. E também entendemos que nas áreas urbanas as atividades ligadas ao comércio são muito fortes. Agora, que tal se eu deixar um desafio para vocês? Fica sendo a nossa tarefa de casa. Você pode até mostrar para sua professora ou professor na escola em que você estuda. Pergunte para sua família e anote os alimentos que vocês consomem e que são produzidos através da agricultura, ou seja, que são plantados. Vamos fazer isso? Fica o nosso desafio para vocês então, hein? Se quiserem, podem mandar para a gente também a resposta, as fotos ou uma escrita, né, do que vocês comeram, um desenho, uma coisa bem legal. Vocês podem mandar pelo Instagram. E lembrem-se de registrar a sua presença na nossa aula, apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Você pode pedir a ajuda de algum adulto para isso, tá bom? A nossa aula está chegando ao fim. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula do Dever em Casa na TV. Vou ficando por aqui. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!